Vamos lá, Caião. CCB e Rito. Rito? Rito. Rito. Rapaz, sempre tem uma coisinha da CCB aqui, né? CCB visita o Papo de Graça praticamente todo dia. Todo dia? Caio, esses dias uma senhora católica enviou uma dúvida para você sobre a transubstanciação do pão da ceia. Você lembra? Eu lembro. Claro. E assim sendo, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Aqui na CCB, assim como na católica, eles acreditam na transubstanciação do pão. Porém, na CCB, após a ceia do Senhor, o ancião enterra o pão que sobra no fundo da igreja. Que é para ninguém comer e ser amaldiçoado. É uma superstição. Na realidade, brother, isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso é paganismo feito em nome de Jesus. Assim como é o paganismo católico da hóstia, que supostamente vira o corpo de Cristo, vira o corpo e o vinho, vira o sangue, a chamada transubstanciação. Nesse ambiente, o que acontece é que eles não só creem que é assim, mas o ancião enterra, que é para não dar acesso a nenhum desavisado de comer aquele elemento e ser amaldiçoado por ele. Você veja o nível de mistério pagão com o qual eles envolvem supostamente os elementos da ceia, que nunca deixaram de ser pão e de ser vinho apenas. Para Jesus o pão é pão e o vinho é vinho, e não existia isso. A ceia do Senhor para eles era um dia de festa, de banquete. Não existia essa coisa de vamos trazer um pãozinho, botar numa mesa, uma toalha branca, uns cálices. Isso tudo é da modernidade, é invenção recente. E é uma absorção sincrética da missa católica. Só que a missa usa outros aparatos e realiza alguns ritos. Eles pegaram apenas a ideia da transubstanciação e adaptaram a outros utensílios. Mas é só isso. É decorrência da missa católica. Porque na igreja, conforme a gente a chama de igreja primitiva, a igreja do primeiro século, do segundo século, até ela se transformar no quarto século a igreja de Constantino, aí virou essa Babilônia, essa loucura que a gente tem até hoje. O que eles tinham era a festa chamada Festa do Ágape, uma vez ao mês em geral, onde cada um saía de casa levando o seu vinho, o seu pão e suas comidas. E eles dividiam entre eles como expressão de solidariedade, de igualdade, de testemunho do reino de Deus, assim na terra como nos céus. Se a Nova Jerusalém é quadrilátera, simbolicamente falando, tem portas abertas para o norte, sul, leste e oeste, todos têm acesso, até os povos são curados pelas folhas da árvore da vida. Eles expressavam isso fazendo uma comunhão de ceia, onde quem tinha mais levava para quem tinha menos, e de modo que quem tinha menos não passasse fome, quem tinha mais não esbanjasse. É o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, recriminando a igreja de Corinto, porque lá a festa do ágape tinha se transformado numa expressão e num corte social perverso, de modo que quem tinha muito bebia tanto vinho que se embriagava e comia tanta sua própria comida que se tornava um glutão naquela festa. E quem tinha pouco não tinha o que comer e nem beber. E Paulo diz, por isso quando vocês se reúnem, vocês não se reúnem para bem, nem para melhor, e sim para pior. E o que vocês fazem é tão perverso que vocês ainda haverão de somatizar essa culpa
Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que morrem prematuramente, porque vocês estão chamando juízo sobre a consciência de vocês. Então, no Evangelho, a ceia não tinha nenhuma semelhança com isso que a gente faz. Por exemplo, aqui no Caminho da Graça. Isso é só uma simbolização prática e econômica. Você pegar aquele pãozinho, aquele cálicezinho, vai lá, distribui, depois recolhe. Porque ninguém hoje em dia tem mais nem paciência para fazer uma reunião onde todo mundo traga sua comida e a gente equanimemente distribua tudo, de modo que aquilo seja um sinal do reino que a gente quer que venha e da sociedade que a gente gostaria que surgisse entre nós, aonde quem tem mais não tem de mais e quem tem menos não tem de menos. Esse é o espírito da ceia segundo o Novo Testamento. O resto é paganismo. Um exercício de solidariedade. Claro, é um exercício de pedagogia social. Séria e profunda. E já se foi, né? Acabou. Acabou tanto que, no caso em questão, virou feitiçaria. Ficar só enterrando. Que é para alguém não comer e ser amaldiçoado. Porque fazendo isso, eles deixam o povo todo assombrado. E aí também, antes de comer, eles dizem: olha só, onde é que a tua mão pegou? Onde é que você botou o pinto? Para onde você olhou? Tudo isso pode virar maldição para você. Então coma santificadamente. Olha isso. Aí é o controle, o cara ali temendo, tremendo, se prepara para tomar a ceia da maneira mais adequada, que é para não ser fulminado pelos céus. Olha isso. E ele enterra, ao final, o que sobrou, para alimentar na mente essa ideia de que o sacerdote agora tem que esconder isso dos olhos do povo, para que o ignorante não estenda a mão e come e encomendo seja amaldiçoado e morra. Quanto mais haja isso, mais poder existe na mão do sacerdote, do ancião ou do controlador de almas. É só isso. Não precisa de nada além disso como explicação. Está tudo reduzido a esse paganismo, é nesse nível que as coisas acontecem. Não tem nada a ver com Deus, nada a ver com o Evangelho. É apenas uma herança pagã das mais toscas, que viveu um processo de sincretismo no cristianismo, que é uma religião de sincretismos de todos os tipos. Diferentemente do Evangelho, que é simples e puro e não tem lugar para nenhum tipo de magia ou de construção dessa natureza.